Hoje a gente vai mergulhar numa história impressionante de coragem, sabe? De pura resiliência. A gente vai usar os relatos dos anais da comunidade brasileiro-polonesa para descobrir como os imigrantes poloneses, mesmo diante de desafios gigantescos, lutaram para não deixar sua cultura morrer aqui no Brasil. E a ferramenta que eles usaram para isso foi a educação. Vamos entender juntos como eles construíram o que podemos chamar de verdadeiras escolas da memória. Esse trecho, retirado direto dos anais, é pesado, né? Ele nos joga para o começo de tudo. Antes de qualquer sonho de terra prometida, existiu essa provação no mar. Essa imagem forte já nos dá uma ideia do tamanho do sofrimento e da determinação que marcaram o início dessa jornada. Mas, afinal, o que levaria alguém a encarar uma travessia tão brutal? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para a Polônia do século XIX. Era uma nação dividida, sob domínio de outros impérios, e a esperança de uma vida melhor parecia estar, bem, do outro lado do oceano. Olha só essa linha do tempo. De um lado, reformas agrárias que tiraram a terra de pequenos agricultores. Do outro, uma forte pressão política e uma miséria que se espalhava. E aí, no meio disso tudo, surge a tal febre brasileira. Eram promessas, muitas vezes exageradas, de terras férteis e oportunidades no Brasil. Foi basicamente o empurrão que faltava para esse grande êxodo começar. Agora, vamos voltar para aquela viagem. A travessia do Atlântico não era só uma mudança de lugar, era um verdadeiro teste de sobrevivência que ia decidir quem, de fato, chegaria ao novo mundo. Os relatos descrevem exatamente isso. Imagina só, porões de navio lotados, sem ventilação nenhuma, com uma comida horrível e o perigo constante de doenças se espalhando. Era uma situação que testava os limites do corpo e da mente. Uma prova de fogo antes mesmo de botar o pé na nova terra. Para quem conseguia sobreviver a tudo isso, o desafio estava só começando. Chegar no Brasil significava ter que construir uma vida nova, do zero mesmo, num lugar totalmente estranho. E o sucesso disso tudo dependia muito de quem eles eram e do que sabiam fazer. E esse gráfico aqui mostra bem isso. A imensa maioria, 80%, eram camponeses, pessoas com uma conexão profunda com a terra. Eles foram assentados em colônias rurais, muitas vezes bem longe de qualquer cidade brasileira. E esse detalhe, o isolamento, vai ser um fator crucial em toda essa história. E aí vem a questão: como é que uma comunidade isolada, sem apoio nenhum do governo, educa os próprios filhos? A resposta deles foi simplesmente genial e autossuficiente: a escola-sociedade. Os próprios colonos se juntavam, arrecadavam o que podiam e criavam as escolas. Tudo para garantir que a nova geração não crescesse sem estudos e, principalmente, sem suas raízes. E essa atitude já mostra uma coisa: eles perceberam muito rápido que a luta para sobreviver, para ter o que comer, era enorme. Mas a batalha mais importante mesmo seria outra: a luta pela sobrevivência da alma da comunidade, sua língua, sua fé, suas tradições. Essa era a pergunta que não queria calar lá nas colônias. Diante do risco de serem simplesmente absorvidos e esquecerem quem eram, a resposta foi uma só, e muito poderosa: educação. As escolas seriam uma grande trincheira nessa luta para preservar a identidade polonesa aqui no Brasil. Mas não vamos imaginar escolas como as que a gente conhece hoje. Esse relato do Wojciechowski mostra a precariedade da coisa. As lições eram escritas em pequenas tábuas, sabe? As carteiras eram bancos improvisados. E muitas vezes os livros de oração viravam cartilhas de alfabetização. Era uma educação construída na base da pura força de vontade. E essa força de vontade deu resultados incríveis. Olhem só esse número. Só no Paraná, em 1937, já existiam quase 300 escolas comunitárias polonesas, com mais de 6.000 alunos. Isso mostra a escala e o sucesso impressionante de um movimento que nasceu da mais pura necessidade. E o mais legal é que a gente tem um registro fascinante de como eram essas escolas graças a documentos como este aqui. Este é um relatório de um inspetor do governo brasileiro chamado César Prieto Martínez, que visitou uma dessas escolas em 1924. E o que o inspetor notou é muito revelador. Ele não viu só a falta de estrutura. Ele viu um olhar curioso nas crianças e um empenho sem igual dos pais. A conclusão dele é fundamental. Para a comunidade polonesa, a escola não era um luxo. Era a ferramenta mais importante para a sobrevivência da sua identidade. Era o bem mais valioso que eles tinham. Mas, claro, esse sucesso todo não veio sem alguns desafios internos.
Organizar essa rede de escolas tão grande acabou gerando debates bem intensos. A comunidade não era um bloco de uma única opinião, e logo apareceram visões diferentes sobre qual deveria ser o verdadeiro propósito daquela educação. Basicamente, surgiram duas correntes principais. De um lado, a cultura, que tinha uma visão mais secular, mais nacionalista e que queria formar líderes intelectuais para a própria comunidade. Do outro lado, a Usfiata, que era mais ligada à igreja e focava na alfabetização básica, no ensino prático e nos valores católicos. Essa tensão entre as duas ideias mostra como o debate era vivo e complexo. No fim das contas, apesar das discordâncias, o resultado de todo esse esforço foi a criação de um legado que existe até hoje. As sementes que eles plantaram naquelas escolas improvisadas acabaram florescendo de um jeito extraordinário. O impacto foi gigantesco. Essas escolas não só ensinaram a ler e a escrever, elas foram o coração pulsante da comunidade. Elas preservaram a língua, fortaleceram a identidade, formaram líderes e, por décadas, funcionaram como centro da vida social e cultural. Foram elas que garantiram que a cultura polonesa não se perdesse no Novo Mundo. E toda essa saga, todos esses relatos pessoais, todos esses dados, estão guardados em documentos como este, os Anais da Comunidade Brasileiro-Polonesa. É por causa deles que a gente consegue hoje contar essa história incrível de luta por uma identidade. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A jornada dos imigrantes poloneses e suas escolas da memória nos mostram o poder que uma comunidade unida tem. E nos deixa com essa pergunta, que é muito importante. Quantas outras histórias como essa de resiliência e de sobrevivência cultural ainda estão por aí, esperando para serem contadas?